E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Hoje é quarta-feira, que bom, estamos a meio da semana. E antes de sequer começar aqui a falarmos do nosso livro de famílias, eu tenho um testemunho para dar. O que acho engraçado, porque eu quase todos os dias tenho testemunhos, só que por vezes não me ficam na mente. O que é triste, não é? Devia ficar sempre na mente para eu poder falar, não é? A voz. Mas este testemunho foi tão engraçado e tão simples que parece que não. Fez grande diferença na minha vida. Ontem fui para uma casa nova e existe duas crianças lá. Uma que eu penso que terá 5 anos e uma com 2 aninhos. E então eu depois, quando saí, disse à mãe deles que mandei mensagens, eu que tinha feito, o que não, como é que tinha corrido. E isto seriam quase 8 da noite. E ela diz-me assim do outro lado: Catarina, estamos mesmo aqui a falar de si. E eu disse: que giro. O meu mais pequeno, o meu menino, disse ela assim, o meu menino diz que lhe vai dar 100 estrelas. E eu disse: então porquê? Porque diz que a casinha está muito arrumada e limpinha. E eu dei uma gargalhada. E porquê? Porque as crianças são tão genuínas. E aquilo que elas pensam, elas dizem, seja de mal, seja de bom. E ele ficou tão contente quando chegou a casa, diz a mãe. Ficou tão contente de ver a casa, se calhar como há muito, se calhar não via, não é? Porque os pais trabalham muito e não têm muito tempo, não é? E com crianças pequenas é difícil. Que eu fiquei tão feliz e disse, dê lá um beijinho ao seu filho, porque eu fiquei tão fascinada com a maneira simples como as crianças são, não é? E nós complicamos tanto. E então eu hoje quis trazer este testemunho para vocês verem que do simples sai coisas maravilhosas. Vamos então para o nosso livro. Hoje vamos falar do profeta Daniel. Diz assim: amigos que oram pelas famílias de igreja. Daniel foi um grande intercessor por este tipo de família que é o povo de Deus. Israel, a família de Deus, encontrava-se em cativeiro e Daniel fazia também parte desse grupo. Daniel reconheceu que a situação em que se encontravam era a consequência da falta de zelo e da apostasia em que o povo tinha caído, mal conduzido pelos seus sacerdotes e pelas classes dirigentes. Tinha havido um progressivo afastamento dos desígnios de Deus e, consequentemente, uma rejeição da sua graça protetora. No seu grande sofrimento, por causa da condição do povo, ou da Igreja de Deus, Daniel orou pedindo perdão e intercedendo em seu favor. Ao fazê-lo, Daniel não assumiu uma posição de distanciamento, mas de identificação. Esta atitude revela que se Daniel vivesse no tempo da imprensa e da internet, não tomaria a atitude de usar estes meios para difamar, acusar e insultar a Igreja e os seus líderes em nome do amor pela Igreja que necessita de ser admoestada. Daniel não assumiu uma postura de distanciamento, numa atitude marginal, reveladora de alguma superioridade moral ou espiritual, mas associou-se com as responsabilidades do povo, a quem amava e a quem pertencia. Ponto. Daniel era muito crente e tinha Deus claramente na sua vida todos os dias, ou seja, ele fazia questão que Deus usasse a sua vida a favor dos outros. E Daniel era um homem muito preocupado com o seu povo e não só. Ele queria que as pessoas acreditassem em Deus e ele queria que as pessoas confiassem claramente em Deus. E ele fez de tudo para que não nos faltasse nada, como ir a Deus e pedir que o ajudasse, que lhe desse sabedoria e discernimento para conseguir entender as pessoas e não só ajudá-las, não é? O Senhor corrige. O intercessor faz recair sobre ele o pecado do povo, para se apresentar perante Deus no seu lugar e suplicar a misericórdia e o perdão divinos. E eu dirigi
o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o concerto e a minha misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ti. Daniel, capítulo 9, versículo do 1 ao 4 e também o 9. Daniel confessou o pecado do povo, assumindo-o também como seu. Não se demarcou, mas identificou-se para interceder pelo povo, como se ele fosse a sua personificação. Esta é uma oração expiatória à semelhança da resposta de Deus para o problema do pecado. Fazendo recair sobre ele os pecados da desobediência do povo, apresentou-se arrependido e contrito perante Deus, em nome da nação, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel. Nesta confissão e neste arrependimento, Daniel pede perdão e a libertação vindos de Deus para a sua nação. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto. Por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 15 a 18. Daniel não só era um bom homem, como era crente, como confiava plenamente em Deus e quando ele se ajoelhava a Deus para pedir perdão, ele pedia sempre perdão pelos pecados do seu povo e do seu também. Ele era uma pessoa bastante humilde e que compreendia muito bem a situação do seu povo. Tanto que ele jejuava consecutivamente e ajoelhava muitas vezes para estar na presença do Senhor, para pedir bênçãos, para pedir a sua misericórdia e para pedir também orientação para conseguir resolver aquele problema. Vamos só para uma reflexão e acabamos. Ainda esta oração intercessória não estava concluída, já Deus tinha enviado um emissário celeste, o anjo Gabriel, para o consolar. Gabriel explicou-lhe não só o plano divino para a libertação do povo de Deus, contemporâneo de Daniel, mas principalmente o plano divino para a libertação do seu povo, ao longo da história humana, culminando na libertação final e definitiva através da implantação do reino de Cristo. Estando eu digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22. Daniel era um homem de oração, 3 vezes por dia fazia o seu culto pessoal, de que não prescindia, nem mesmo quando sentiu a sua vida ameaçada por esta prática.
Além do seu culto pessoal, Daniel reunia a sua família constituída pelos irmãos na fé, seus amigos e também amigos de Deus. Juntos intercediam uns pelos outros e pelas suas famílias. Deus respondia-lhes de forma maravilhosa em cada situação, dando a Daniel o prestígio de ser considerado íntimo de Deus, muito amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. Que bom que nós temos um profeta a quem nós podemos querer ser igual, porque ele orava consecutivamente a Deus, ele fazia cultos pessoais, ele fazia cultos familiares com os seus amigos, com os seus irmãos, ele fazia tudo para que estivesse na presença de Deus, por isso foi chamado de amigo de Deus. E nós também queremos hoje ser chamados amigos de Deus? O que é que falta na nossa vida para nós termos isso? Vamos pensar. Então ficamos por aqui, até amanhã. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.